Olá, meu nome é Antônio Valente e a oficina de hoje faz parte do projeto da Fotomaratona Nave. Hoje a gente vai falar sobre fotografia, vamos fazer uma introdução, como ela funciona, que controles de câmera a gente pode usar, como controlar a luz, como compor uma imagem e toda uma série de ferramentas para a gente conseguir melhorar a nossa fotografia. Uma câmera funciona principalmente, uma câmera DSLR precisa de dois componentes, uma lente e um corpo. E de forma conjunta, eles trabalham de forma conjunta para a gente conseguir criar essas fotografias. Como ela funciona? A luz passa pela nossa lente e ela bate num espelho. Esse espelho reflete a luz para o que a gente chama de penta-prisma. E ele nos permite olhar pelo nosso visor e enxergar o que a gente vai fotografar. No momento de fazer essa fotografia, esse espelho precisa sair para a luz conseguir chegar no nosso sensor. O sensor ele é responsável por captar a luz e criar a imagem. No momento que a gente faz uma foto, uma janela, uma cortina abre. E, ao abrir, ela permite que a luz passe e chegue no nosso sensor. Quando a gente fala em lentes, a gente tem toda uma variedade de lentes. E elas são divididas em famílias. A gente tem o que a gente chama de grande angular, que é uma lente que ela é muito aberta e ela nos permite mostrar um grande espaço. Quando a gente tem também o que a gente chama de lentes normais, que elas têm um campo de visão similar ao olho humano. E a gente tem as lentes teleobjetivas, que elas nos permitem aproximar muito a imagem. Elas são diferenciadas por milímetros. Quanto menor os milímetros, mais ela abre a imagem. E quanto maior os milímetros, mais ela fecha. Por exemplo, essa aqui é uma 35 milímetros. 16, 35 na real. Ela varia entre 16 milímetros e 35 milímetros. Em 16 milímetros, ela abre muito a nosso campo de visão. Já essa aqui, ela é 70-200. Em 200 milímetros, ela consegue aproximar muito os objetos. Uma característica das lentes grande angular é que elas afastam os planos. O que isso significa? Quando a gente observa uma foto feita com um grande angular, as coisas vão parecer muito longe uma das outras. Por exemplo, quando a gente faz uma foto de paisagem, a gente consegue ver essa diferença, né, de distância entre os diferentes elementos da foto. Já com uma teleobjetiva, essa teleobjetiva ela junta os planos e dá a sensação de que eles estão mais perto um do outro. Por exemplo, uma foto de futebol. O jogador está muito afastado normalmente da arquibancada, mas na foto parece que eles estão muito perto. Por quê? Porque a gente costuma utilizar lentes 300, 400 milímetros para esse tipo de foto. Então eles juntam os planos, eles se aproximam um do outro. Uma câmera DSLR, ela tem muitas funções, muitos controles. Então a gente tem que aprender um pouquinho como ela funciona, só o básico. A gente tem um botão de liga e desliga, que dependendo da marca, do modelo, ela vai encontrar em algum lugar. E a gente tem um botão de disparo. E nessas câmeras, eles funcionam em dois estágios. A gente aperta pela metade, ela faz todos os cálculos de luz que tem que fazer e aperta mais um pouquinho e ela faz a foto. Aqui em cima, a gente tem uma série de controles. Esses controles, a gente pode modificar como ela vai funcionar, se de forma manual, de forma automática ou em um modo criativo. Aqui atrás, a gente tem o display. Esse display é onde a gente vai ver bastante informação e as fotos que a gente faz. Então, a gente pode ver a informação de cada imagem, controles de luz que a gente vai usar e vamos falar depois. E a gente pode revisar a foto que a gente fez. Por aqui a gente olha, esse é o nosso visor, aqui que a gente enxerga a foto que a gente vai fazer. Para a gente controlar quanta luz chega no nosso sensor, a gente trabalha com três elementos principais. Eles funcionam de forma conjunta. Um
não é independente do outro. Quando a gente modifica um, vai ter que modificar o outro. Eles vão ser os responsáveis pela exposição da nossa foto. O que é exposição? É a quantidade de luz que chega no nosso sensor. Quando a gente fala em exposição, uma exposição correta, é quando a gente olha para a imagem e ela tem uma quantidade de luz correta, não está muito escuro nem muito claro. Às vezes pode acontecer, né, que ela fique muito clara e a gente chama de sobreexposição, ou muito escura, que é subexposição. Esses 3 parâmetros são ou isso, a abertura de diafragma e a velocidade do obturador. A gente chama de triângulo de exposição. Por que triângulo? Porque, como eu falei, eles dependem um do outro. Eles trabalham de forma conjunta para a gente ter uma exposição correta. Ou isso é a sensibilidade do nosso sensor. Quanto mais baixo esse isso, mais luz a gente precisa para expor a nossa foto. Quanto mais alto, menos luz. Ele começa em 100, passa para 200, 400, 800, 1600, 3200 e assim vai dependendo do equipamento. Por exemplo, em um dia muito claro, a gente vai conseguir trabalhar em um ISO baixo, mas uma foto em um ambiente escuro, a gente vai precisar colocar o ISO mais alto para o nosso sensor conseguir captar mais luz. Só que ele tem um problema. Quanto mais a gente aumenta o ISO, a gente começa a perder qualidade na nossa foto. Ela começa a aparecer uns pontinhos, que a gente chama de granulação. Então, sempre que possível, a gente tenta trabalhar no ISO mais baixo. Mas quando a gente precisar, a gente pode subir. Em momentos de pouca luz, foto noturna, ou em qualquer situação que a gente realmente precise de mais luz. A velocidade do obturador, vocês lembram que eu falei que tem uma cortina que ela abre e fecha? A velocidade é quanto tempo ela vai ficar aberta. Ela é medida normalmente em partes de segundo, em decimais. A gente pode deixar o obturador muito tempo aberto, seria como se a gente abrisse uma cortina de casa e deixasse ela aberta muito tempo, ou ela pode ser muito rápida. Quando a gente deixa ela aberta por um tempo muito longo, se a gente estivesse fotografando uma imagem em movimento, ela vai ficar borrada. Então a gente tem que trabalhar com velocidades acordes com o que a gente está fotografando. Por exemplo, eu estou fotografando uma pessoa correndo, eu vou ter que utilizar uma velocidade um pouco mais alta. Mas se eu estiver fazendo uma foto em um tripé, por exemplo, ou a câmera parada numa mesa, a gente pode utilizar uma velocidade mais baixa. Tudo vai depender de o que a gente está fotografando. Eu costumo falar, foto com a câmera na mão, a velocidade a partir de um 100 para cima. Senão, provavelmente ela vai aparecer tremida. Mas a gente também pode brincar com a velocidade, deixar velocidades mais baixas e movimentar a câmera para ter essas estelas, esse movimento dentro da imagem. Tudo vai depender do que você quer mostrar. Você pode brincar com a velocidade, ser mais criativo, menos criativo, não tem problema. Não existe uma regra, não tem certo ou errado. Tem que experimentar e fazer o que você gosta. O terceiro elemento desse triângulo de exposição é a abertura de diafragma. E vocês têm que imaginar que é como o íris no nosso olho. Ele abre ou fecha, fica mais fechado, deixa passar menos luz, ou ele fica aberto, abre mais e deixa passar mais luz. Ele é responsável pela profundidade de campo. O que é isso? Isso é o foco, a nitidez da imagem desde o ponto de foco. Ela pode ser uma imagem com muita profundidade de campo, então a gente vai ter uma imagem todo em foco, desde o ponto de foco até o final. Então a gente vai ver todos os elementos, eles vão ficar em foco. Ou a gente pode ter uma imagem com pouca profundidade de campo. Por exemplo, vamos fotografar uma pessoa e o que tiver atrás ele vai ficar borrado. A abertura de diafragma é definida pela letra F, que vem acompanhada por um número. Esse número vai definir a nossa profundidade de campo e a abertura do diafragma. Quanto o número menor, mais luz que entra no nosso sensor e menor profundidade de campo. Um número maior, o diafragma está mais fechado
entra menos luz, mas a gente tem uma maior profundidade de campo. Na câmera, isso vocês vão ver tanto o ISO quanto a velocidade do obturador ou a abertura de diafragma, a gente consegue enxergar tanto nessa tela superior, quanto no visor ou quanto na tela aqui atrás. E a gente consegue modificar esses valores utilizando aqui os nossos controles rotatórios. A gente vai ver os números aqui, por exemplo, 5.6, 8, 11, 16. Cada 3 cliques, porque normalmente eles estão subdivididos em terços, é um ponto de exposição. Um ponto de exposição significa que a gente está deixando passar o dobro de luz a mais ou a menos. Se a gente fechar um pouquinho mais, a gente vai ter a metade da luz. Se a gente abrir um ponto, a gente vai ter o dobro da luz. Esses 3 parâmetros da nossa câmera são os mais importantes. Eles levam um tempo de prática para pegar a manha, conseguir ajustar de forma rápida, entender o que está acontecendo. Eles precisam ser treinados para pegar a manha, conseguir ajustar a luz rapidamente, conseguir o resultado que a gente quer. Mas a nossa câmera também oferece umas opções de trabalhar de forma automática ou semi-automática. Aqui a gente tem um controle que ele nos mostra uma série de opções. Na M é o modo manual. E nesse modo a gente vai controlar de forma manual esses 3 elementos, o ISO, a velocidade e a abertura do diafragma. Mas a gente pode trabalhar eles de forma semi-automática ou completamente automática. A gente tem um modo manual, como a gente falou, e a gente tem outros 2 modos. Dependendo do fabricante, eles podem ter nomes diferentes, tá? Para essa fabricante, que é Canon, a gente tem M, AV, TV e P. M, que é comum em praticamente todos os fabricantes, é manual. A gente controla de forma independente, nós mesmos, todos os parâmetros. A câmera não faz nada por nós. A gente tem que selecionar que ISO, que velocidade e que abertura a gente vai usar. No modo AV, para Canon, a câmera seleciona de forma automática a velocidade e a gente controla a abertura. Então a gente tem um parâmetro menos para se preocupar. Por exemplo, a gente só vai ter que pensar em que profundidade de campo a gente vai querer e que isso a gente vai querer usar. E ele automaticamente vai selecionar a velocidade. É muito útil quando a gente está começando a aprender a utilizar a abertura de diafragma, entender como ela funciona, sem ter que se preocupar muito com a velocidade. No modo TV da Canon, a gente pode controlar de forma manual a velocidade e a abertura de diafragma vai ser controlada automaticamente pela câmera. As câmeras também têm outra série de opções que é chamado de modos criativos, tá? Junto com o automático, né, que é no modo automático a câmera faz tudo por nós. Ela vai calcular a exposição quando a gente apertar nesse primeiro estágio, vai calcular a exposição, calcular a luz e fazer a foto. A gente não tem que fazer nada. Como forma de introdução, trabalham priorizando um resultado. Por exemplo, a gente tem aqui uma foto de retrato ou uma de paisagem. Qual é a diferença? Numa foto de paisagem, a câmera vai automaticamente querer ter uma profundidade de campo maior e vai se preocupar menos com a velocidade. Já em retrato, provavelmente ele vai querer ter uma profundidade de campo menor e vai se preocupar um pouquinho mais com a velocidade. Tem o modo Sport, que ele vai ter trabalhar numa velocidade alta para evitar foto tremida e fotomovimento. Tem foto noturna. São modos criativos. A câmera vai fazer tudo, só vai priorizar alguma série de elementos para o objetivo dessa imagem. Esses 3 elementos são os mais importantes. E a gente precisa treinar e treinar e treinar. Só que,
como a gente sabe se a nossa exposição é correta? A gente não pode ficar todo o tempo mexendo, fazendo a foto e olhando, porque a gente vai demorar muito tempo. A gente normalmente olha pelo visor, calcula a luz e faz a foto. Para isso, a gente tem a ajuda do fotômetro. O fotômetro é uma ferramenta embutida dentro das câmeras que mede a luz. Ela mede a luz que rebate nos objetos. Faz uma medição e nos mostra uma série de linhas, né, com um indicador. Ele vai indicar se a gente está com a foto corretamente exposta, é decir, com exposição zero, com uma iluminação correta, nada vai parecer muito escuro nem muito claro. Ou ela pode nos indicar que a foto está muito escura ou muito clara. Ela é dividida em pontos de exposição, como a gente falou, então a gente vai tentar sempre manter o indicador no zero, uma foto corretamente exposta, e caso o nosso fotômetro mostre que a foto está escura, a gente só tem que abrir um pouco o diafragma, baixar a velocidade, aumentar o ISO. Se ela mostra que está muito clara, a gente tem que fechar o diafragma, aumentar a velocidade, baixar o ISO. Só que ele não é 100% fiável. Então, leva muita prática também aprender a utilizar o fotômetro, porque nem todas as superfícies refletem a luz da mesma forma. Então, se a gente está fotometrando, está medindo a luz em uma superfície preta, ele vai dar uma leitura que não é 100% correta, e numa superfície branca também. Então, a gente tem que praticar, treinar e entender como ele funciona. Ele é um auxílio, a gente começa com ele tentando manter o indicador no ponto zero, mas a partir daí a gente tem que entender que tipo de superfície que a gente está medindo para saber que às vezes a gente vai ter que colocar ele um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Mas a gente não precisa sempre fazer fotos corretamente expostas. Tudo vai depender da mensagem que a gente quer passar. Então, às vezes a gente vai fazer uma foto mais escura porque a gente quer fazer ela mais escura. E a gente pode querer fazer uma foto mais clara porque a gente quer fazer uma foto mais clara. O importante é a mensagem. E saber que se a gente quer fazer uma foto mais escura, a gente sabe como fazer ela mais escura. Ou se a gente quer fazer uma foto mais clara, a gente sabe que aumentando isso, ou baixando a velocidade, ou abrindo o diafragma, a gente consegue uma foto mais clara. O fotômetro, ele é uma ajuda, mas o fotômetro embutido, ele não é 100% confiável, não está 100% certo o tempo todo. A gente precisa aprender a fazer a leitura dele, e isso só através da prática. Existem uns fotômetros de mão, e eles são muito mais confiáveis, porque eles leem a luz direta. A gente não vai medir a luz que está refletindo na superfície. A gente vai colocar ela de frente para a luz e a gente vai ter uma medição muito mais real, mas eles são um pouco usuais de forma amadora. Eles são caros, a gente costuma usar em estúdio, mas não é muito acessível para todo mundo. Então a gente tem que treinar a utilizar o fotômetro embutido na nossa câmera. Ele tem várias opções, a gente pode trabalhar ele de diferentes formas. A gente pode selecionar que área que ele vai medir. Pode ser todo o que a gente está enxergando ou pode ser uma superfície menor. Quando a gente quer medir tudo que está na nossa imagem, tudo que a gente está enxergando pelo nosso visor, o modo é chamado de medição matricial. Ele vai medir tudo o que a gente está enxergando. Ele é útil quando a gente tem uma imagem sem grandes diferenças de iluminação entre diferentes áreas. Se a gente tiver muita diferença, vai ir muito na sorte. Ela vai fazer uma média entre o que está muito escuro, muito claro, e vai nos dar essa medição. Mas é a forma mais recomendada para quem está começando a fotografar e aprender a usar o fotômetro. A medição parcial, ela seleciona uma área menor desde o ponto central. Então a gente vai medir principalmente o que se encontra nessa área um pouco menor. Vai tirar os bordas
e a gente vai medir só nessa área. É interessante usar essa forma quando o objeto principal da nossa foto encontra-se nessa área. E o que nos interessa é a gente ter a medição correta desse objeto que se encontra nesse espaço. E a gente tem outras duas formas, que é a medição ponderada ao centro, que é uma área menor ainda, também no centro, ou pontual, que ele vai medir só um ponto, o ponto selecionado no foco. Ele vai fazer a medição unicamente nesse ponto. Ela é muito útil porque a gente pode selecionar o que a gente vai fotometrar. A gente vai medir a luz, por exemplo, da pessoa ou do fundo. A gente pode tomar a decisão de que parâmetros na nossa câmera vamos usar, dependendo das diferentes medições no mesmo espaço. Outro dos elementos importantes na fotografia é o foco. Quando a gente tem elementos na nossa imagem que estão em diferentes distâncias de nós, a gente vai ter que decidir onde que a gente vai fazer o foco. Se vai ser numa pessoa que está na frente, ou vai ser numa pessoa que está lá atrás, ou em que ponto que a gente vai fazer foco. A gente pode trabalhar o foco de forma manual, que a gente vai fazer foco de forma manual, que é complicado. Eu recomendo começar com foco automático. Foco manual a gente costuma usar para vídeo ou quando a gente está fazendo fotografia estilo com a câmera num tripé parada e a gente consegue selecionar e fazer o foco onde a gente quer. Quando a gente está com a câmera em movimento, com a câmera embaixo no braço, é muito difícil fazer foco manual. Então eu recomendo começar com foco automático. O foco automático ele vai automaticamente fazer o foco e a gente vai conseguir fazer uma foto sem problemas. Só que a gente pode selecionar nesse foco automático como ele vai funcionar. Se ele automaticamente vai selecionar o ponto de foco em qualquer lugar da área de foco, aí normalmente ele vai dar prioridade à imagem que está mais na frente e uma imagem onde exista mais alguma diferença de cor ou de iluminação, ou a gente pode selecionar em que ponto que a gente vai fazer foco. Então a gente pode colocar lá, a gente vai ver no nosso visor um pontinho vermelho e ele vai fazer foco só nesse ponto. E aí a gente pode selecionar. Outra das configurações que a gente pode fazer no foco é selecionar se ele, quando a gente apertar na metade, vai fazer foco e vai ficar cravado nesse foco, é dizer, a gente vai mexer a câmera, mas o foco não vai mudar, ou se quando a gente faz foco e a gente movimentar a câmera, o foco vai continuar trabalhando e fazendo foco no objeto que está no ponto de foco. Em Canon ele é chamado one shot. A gente vai poder movimentar a câmera, mas o foco vai continuar no mesmo lugar. Ou se a gente selecionar o AI Servo, quando a gente movimentar a câmera, ela vai continuar trabalhando e fazendo foco. Por exemplo, quando é útil utilizar o AI Servo? Quando a gente está fotografando esportes. A gente tem um jogador na frente, a gente vai apertar pela metade e a gente vai acompanhar o atleta em movimento e o foco vai continuar trabalhando. Porque se a gente utilizar o modo one shot, que a gente faz foco e depois faz a foto, se ele se afastar ou ficar mais perto de nós, ele vai ficar fora de foco. Então, nesses casos, o AI Servo é muito útil. O mais importante, ou um dos elementos mais importantes da fotografia é a iluminação. É o que vai dar todo um sentido à nossa fotografia. Como a gente vai usar a luz, é um dos, se não o mais importante, mas um dos elementos mais importantes. A nossa câmera, ela enxerga um pouco diferente do como a gente enxerga. Por exemplo, vocês sabem que tem iluminações de diferentes cores. Provavelmente onde vocês estão vai ter uma lâmpada de uma cor, outra lâmpada mais amarela, uma mais branca. Só que para a câmera, a gente vai ter que falar para ela que cor que a gente está usando, que cor que é essa luz. Porque se ela não consegue identificar, por exemplo, a gente olha para uma parede branca, independente da luz, a gente sabe que é branca. Nossa câmera não consegue entender se ela é branca ou não.
Então, a gente vai ter que falar para a câmera qual que é essa cor. A luz, ela tem um espectro de cores, que a gente define por uma temperatura. A temperatura, ela é medida em graus Kelvin. Quanto mais baixa a temperatura, mais amarela é a luz, e quanto mais alta, mais azul. A gente pode imaginar o fogão de caça. No lugar onde o fogo começa, que é mais quente, ela é mais azul. E quando o fogo vai se esfriando, vai ficando mais amarelada. Então, a gente fala que a temperatura da luz, a temperatura da cor é definida nesses graus Kelvin. Em fotografia, a gente costuma trabalhar entre 2000 e 8000. Dependendo da luz, a gente vai selecionar uma temperatura ou outra. Por exemplo, um dia de sol, a gente dependendo do horário, dependendo da altura do sol, a gente vai trabalhar uns 5600. 8000 seria considerar a luz da lua. 2400 é, por exemplo, a luz da vela. Mas a câmera pode trabalhar essa temperatura de cor de forma automática e ela automaticamente vai selecionar a temperatura de cor em função da medição dela. Às vezes a foto não vai ficar legal, às vezes ela vai ficar muito amarelada, muito azul e a gente vai ter que mexer e colocar ela de forma manual, falando para a câmera que temperatura de cor a gente está usando. Mas no começo eu recomendo utilizar de forma automática e entendendo um pouco como funciona a luz, as diferentes cores, em que situação que a gente está fotografando. Se estamos cedo de manhã, a luz tem uma cor, meio-dia tem outro, final de tarde tem outro, uma luz na sala de aula tem uma cor, no hospital tem outro, na rua tem outro. Então a gente tem que, o bom é a gente ir devagar, pouco a pouco, identificando essas cores diferentes e ir trabalhando essa temperatura na nossa fotografia. Como tudo na fotografia, isso leva tempo, leva prática, leva treino, mas é muito legal e a gente pode usar também de forma muito criativa. Não precisa sempre ser a cor correta, a gente pode trabalhar umas cores mais amareladas, umas cores mais azul, depende da mensagem que a gente quer passar. Normalmente, um tom mais azul, considera uma imagem mais fria e que passa uma sensação mais dura, e uma luz mais amarelada passa uma sensação mais doce, mais tranquila. Tudo isso a gente pode trabalhar na nossa imagem. Quando a gente pensa numa iluminação para uma foto, a gente tem que entender que tipo de luz que a gente tem disponível. Normalmente a gente define a luz, é engraçado porque a gente define a luz não pela luz, mas pelas sombras, pela sombra que ela projeta. Então, a gente tem principalmente dois tipos de luz, né? A gente fala de luz dura e luz difusa. A luz dura é uma luz que tem uma transição entre a parte clara e a parte escura muito rápida. A gente tem uma área iluminada e uma sombra super marcada e uma área escura. Por exemplo, sol alto, 1 da tarde, a gente olha para o chão e consegue enxergar a nossa sombra super definida. Uma luz suave, essa transição, ela é suave, é um degradê. Ela começa claro e vai cada vez mais cinzinha, pouquinho até os pretos. Então é uma luz mais fácil de trabalhar, ela não é tão forte e ela passa outro tipo de mensagem. Não tem certo ou errado, a gente pode usar luz dura, luz suave, luz difusa, dependendo do que a gente quer passar. O que define uma luz dura ou uma luz difusa é o tamanho da fonte de luz. Uma luz de um tamanho maior vai criar uma luz mais difusa e uma luz de um tamanho menor vai criar uma luz mais dura. Por exemplo, o sol ao meio-dia ele gera uma sombra muito, muito, muito dura, porque aunque ele é uma fonte de luz grande, ele está muito longe. Então, em relação a nós, ele é uma fonte de luz pequena, o que gera uma sombra muito dura. Mas, por exemplo, um dia que está tudo fechado de nuvem, a nossa fonte de luz já não é o sol, é as nuvens. E as nuvens são uma fonte de luz gigantesca, porque você olha para o céu, está tudo fechado. Você vai ver que praticamente não tem sombra, é uma luz muito suave.
Por exemplo, a luz na janela. Quando o sol passa pela janela, a nossa fonte de luz já não é o sol, é a janela. E a janela, em relação, por exemplo, a uma pessoa, é uma luz suave. Por quê? Porque uma janela em relação a uma pessoa normalmente costuma ser maior. Então ela gera uma luz muito suave. Fotografar perto das janelas é sempre muito legal, muito interessante. E pode brincar com a distância, pode ficar mais perto da janela, pode ficar mais longe e brincar com essa distância. Qual que é a diferença entre ficar mais perto da janela, mais longe da janela? Por exemplo, o que chamam de luz doce, né? É o horário bem cedo da manhã ou bem finalzinho da tarde. São os horários que é muito bonito para fotografar. Por quê? Porque a gente tem uma luz suave, uma cor de tarde mais amarelada, uma projeção de sombra muito bonita. Então são os horários que a gente pode aproveitar para fazer fotos de família, com os amigos, de esporte, qualquer coisa, mas a gente vai ter uma iluminação muito legal. Quem gosta de acordar cedo de manhã pode sair bem cedinho, antes de sair o sol. Quando começa a sair o sol, a gente vai ter também uma luz muito legal. O sol ainda está saindo, ele está mais perto, ele está mais baixo. Então, são horários que a gente costuma falar que sempre dá boas fotos. Então, quem gosta de acordar cedo, finalzinho da tarde, pode aproveitar esses horários para trabalhar, para praticar com uma luz mais legal. Mas a gente tem que aprender a trabalhar com a luz em qualquer horário. A gente tem que saber que um horário meio-dia vai ter uma luz mais dura, de tarde vai ter uma luz mais suave, mas a gente às vezes não pode escolher que horário que a gente vai fotografar. Então a gente tem que saber trabalhar a luz em qualquer horário, sabendo que, dependendo do horário, a gente vai ter uma característica de luz diferente. Dentro de casa, fazer umas fotos perto da janela. A gente vai ter uma luz mais legal em um horário que, igual ao ar livre, a gente não tem a melhor luz disponível. Muitas vezes a gente pensa só na luz, mas a gente tem que pensar em todo o contexto. Por exemplo, a gente tem uma área com sombra, uma área com luz, então a gente tem que aprender a identificar que luz que a gente tem disponível e como aproveitar ela da melhor forma possível. Muitas vezes a gente pode achar um cantinho de luz que está no meio das sombras e botar só a pessoa lá, que vai ser iluminada por essa luz e vai ficar tudo ao redor em sombra, por exemplo, porque está no meio das árvores. Isso é uma ação muito legal, é só a gente saber ler o espaço, ler o local que a gente está e aproveitar ele da melhor maneira possível. Por exemplo, muitas vezes a gente vai encontrar várias fontes de luz, não vai ser só uma. Por exemplo, aqui agora a gente tem várias luzes. A gente tem uma luz principal que está iluminando o meu rosto. A gente tem uma luz aqui lateral de uma cor um pouco mais criativa, que está dando um recorte, está mostrando, está dando um pouquinho volume com cor, que é uma ferramenta estética. A gente está utilizando uma luz praticamente de contra, que está criando aqui esse contorno no meu braço. A gente está usando uma luz lá em cima para iluminar os equipamentos. Então, quando a gente vai analisar uma luz, a gente tem que ver não só qual é a nossa luz principal, que é a que está iluminando o nosso objeto principal, pessoa, mas todas as luzes que estão ao redor. E a gente pode trabalhar elas de formas diferentes, pode colocar só um contraluz, uma luz que está vindo de trás, ou só uma luz frontal, ou só uma luz lateral. Se a gente não tem como uma luz para ir mexendo, a gente pode, por exemplo, colocar a pessoa numa janela e ir movimentando a pessoa, deixar a luz atrás da pessoa, ou colocar ela lateral, ou colocar ela de frente para a janela. Então a gente pode, com uma mesma luz, seja uma janela, seja uma lâmpada, seja o que for, a gente pode fazer fotos muito diferentes. Numa janela a gente pode movimentar a pessoa, se a gente não consegue mexer na janela, mas a gente consegue colocar a pessoa em diferentes posições e a gente vai ter fotos completamente diferentes. Numa lâmpada de teto, a gente pode colocar a pessoa bem embaixo da lâmpada, ver o que acontece, como vão ficar as sombras, principalmente a direção de onde a luz está vindo é o que vai gerar, o que vai ter o maior peso. Por quê? Porque as sombras vão cair, a direção da luz vai definir aonde cai a sombra.
Se a gente coloca uma luz aqui lateral, a gente vai ter uma sombra aqui muito forte. Se a gente colocar ela aqui na frente, a gente vai ter uma sombra que vai cair no lateral do corpo. A direção vai definir onde são projetadas as sombras. Por exemplo, se a gente colocar uma luz aqui, ou a janela se encontra nesse lado, eu vou ter uma sombra forte nesse lado. Se a gente ficar um pouquinho mais de frente para a janela, a gente vai ter uma luz um pouco mais frontal lateral, vai ter uma sombra nesse lado, mas vai ter luz principalmente nesse lado do rosto, mas vai ter também um pouquinho de luz entrando por esse lado. Então a gente pode treinar bastante sem precisar de iluminação, sem precisar de flash, sem precisar de nada, só movimentando a pessoa ao redor da luz que a gente já tem disponível. Como utilizar a luz é o maior desafio da fotografia. Então é necessário treinar muito e achar o seu estilo pessoal, né? Cada um gosta de um tipo de iluminação. Uns gostam de uma luz muito forte, outros muito suave, ou muito difusa, ou depende de que tipo de foto que a gente está fazendo, ou qual que é o resultado que a gente quer atingir. Então isso leva tempo e é uma evolução constante. Toda a vida que você vai fotografar, você vai mudar a sua opinião sobre a luz, vai mudando a sua estética na sua fotografia, e isso é uma evolução que é para sempre. Todo o tempo que você estiver fotografando, você vai trabalhar com luz, você vai mudar a sua opinião sobre luz, você vai mudar a sua estética, e faz parte do processo fotográfico. A gente pode modificar a luz de diferentes formas. Por exemplo, a gente pode ter uma lanterna, nesse caso eu estou usando um LED, mas a gente pode falar de lanterna, de lâmpada, a gente pode modificar ela. Se eu colocar essa luz direta, ela é uma fonte relativamente pequena, então ela vai produzir umas sombras fortes. Só que a gente pode mudar ela. Como? A gente pode usar um papel, por exemplo, uma folha de papel, nesse caso eu vou usar um tecido, e a gente pode suavizar. O que a gente vai fazer? Essa luz vai passar por um pano, por um papel manteiga, por exemplo, e ela vai suavizar essa luz. Por quê? Porque a nossa fonte de luz já vai ser uma fonte de luz um pouquinho maior. Ela vai passar através nesse caso, desse tecido, e vai gerar umas sombras um pouquinho mais suaves. A gente pode também rebater em uma parede, por exemplo, apontar direto numa parede, e essa luz vai pegar na parede e vai refletir na pessoa, criando uma luz um pouquinho mais suave. Se a gente não tiver lanterna, lâmpada, o que a gente pode fazer? A cortina de casa, ela serve como um difusor. A gente tem uma janela com uma luz, se a gente fechar a cortina, vai fazer a mesma função, vai suavizar um pouquinho mais essa luz. Se a gente tem uma linterna, uma folha de papel, uma parede, a gente pode rebater no teto, rebater numa parede. Toda a superfície ela rebate luz. A gente pode utilizar até rebatedor de cores, uma cartolina colorida, rebater a luz branca nessa cartolina colorida, ela vai rebater uma luz com cor. A gente pode utilizar tecido, a gente pode utilizar isopor, a gente pode utilizar qualquer superfície, ela serve para modificar a luz. Então, a gente pode ir treinando e praticando e aproveitar as coisas que a gente já tem em casa, folhas de papel, isopor, tecido colorido, cartolina, qualquer coisa, sacolas, tudo que tanto a luz passar através dela ou rebater nela, a gente pode utilizar para modificar essa luz. A gente pode ficar também com cor. Por exemplo, é super barato e fácil de achar é celofane em qualquer papelaria. E a gente pode colocar ele na frente da nossa luz. E o que ela vai fazer? Ela vai criar uma imagem, ela vai produzir uma luz colorida. E a gente pode brincar, pode experimentar com diferentes cores, pode experimentar. É super legal, super divertido. Também pode colocar essa luz em um fundo, porque tem uma parede preta e a gente quer fazer ela amarela. Colocar lá a lanterna mais forte que tu tem através de um celofane amarelo. Tu vai ver como vai ficar muito legal. Até agora a gente falou
de como controlar a nossa câmera, como controlar a luz, como controlar a iluminação, mas a gente não falou de uma coisa super importante, que é a composição. O que é a composição? São os elementos que a gente vai mostrar na nossa foto, tudo que se encontra dentro da foto. Só que a decisão não é só o que fica dentro da foto e como a gente posiciona esses elementos dentro da nossa foto, mas é que também o que a gente está deixando de fora. Então, o que a gente precisa fazer e pensar? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o principal elemento da nossa foto? Nesse caso agora, a gente está mostrando a mesa com os equipamentos. Mas o que acontece se a gente abrir a imagem? O que está de fora? Será que ele é interessante para a imagem? Ou está sobrando? Então, na hora de compor, a gente sempre pensa, o que a gente precisa mostrar? Qual que é o principal objeto, pessoa da nossa imagem? E como a gente vai posicionar esses elementos dentro do nosso quadro, dentro da nossa foto. Por exemplo, agora, a gente está com um plano super aberto. Está aparecendo nossa iluminação, coisas que não fazem parte do nosso cenário, que a gente não quer mostrar. Então, a gente está uma imagem super ampla, super aberta, mas a gente não está mostrando exatamente o que a gente quer. Provavelmente as câmeras vão ficar bem pequenas, eu vou ficar bem perdido no meio de um monte de coisa que tem ao meu redor. Tem cabos, tem um monte de coisa que a gente não quer mostrar. Então a gente pode identificar o que a gente quer mostrar. São as câmeras, sou eu conversando. Então a gente vai começar a pensar, bom, então eu preciso o quê? Eu preciso fechar um pouquinho meu quadro. Posso pegar a câmera e colocar ela mais perto, posso, se eu tenho uma lente que faça zoom, né? Eu posso fechar um pouquinho mais o meu enquadramento e deixar de fora o que eu não quero realmente mostrar. Eu não quero mostrar o que está a bagunça que tem aqui, de cabos, de iluminação, de tripés, computador, coisas que a gente não está querendo que apareça na imagem. Então, é sempre importante identificar qual que é o nosso ponto de interesse, seja uma pessoa, seja um animal, seja um objeto, e trabalhar o nosso enquadramento de uma forma que beneficie esse objeto principal, isso que a gente quer privilegiar dentro da nossa foto. Por exemplo, agora a gente voltou ao nosso enquadramento original. A gente fechou um pouquinho a imagem para mostrar simplesmente o que a gente quer mostrar, que são as câmeras e a nossa mesa. Então, é um enquadramento mais correto para o nosso objetivo, que é mostrar esse equipamento que a gente tem sobre a mesa. Para a gente compor uma imagem, a gente tem diferentes regras. Regras não no sentido de obrigações, são no sentido de ajudas. São pequenos macetes que nos ajudam a criar uma imagem um pouco mais estética e um pouco mais interessante visualmente. Por exemplo, se eu agora quisesse fazer uma foto minha, eu, por exemplo, não precisaria mostrar essa imagem, então eu poderia fechar muito mais o enquadramento. Preencher, o que é importante é preencher o nosso quadro. A gente pode fazer uma imagem mais fechada para dar prioridade à pessoa que a gente está fotografando. Chamado de fill the frame, mas é simplesmente isso, preencha o enquadramento. Tudo que está dentro da nossa foto tem que ter um sentido, tem que fazer sentido. Se a gente quer só mostrar uma pessoa bem de perto, então fecha o enquadramento e deixa só a pessoa dentro do nosso quadro. Por exemplo, agora a gente cortou o que a mesa e os equipamentos, então só eu aparecendo. Dependendo de o que a gente está fazendo, seria interessante. Nesse caso, que a gente está fazendo uma oficina, a gente quer mostrar os equipamentos, quer mostrar a mesa. Mas se eu estivesse fazendo só uma foto minha, ou só um vídeo meu, esse enquadramento seria mais interessante, um pouquinho mais fechado e só mostrando a pessoa. Agora um enquadramento ainda mais fechado, né? Mostrando mais detalhes do rosto da pessoa. Dependendo, também é super legal fazer uma foto super fechada da pessoa. Por quê? Porque dá muita
importância os olhos. E os olhos têm uma força muito grande na imagem. Então, mostrar os olhos da pessoa, para onde está olhando, a cor dos olhos, sempre tem muita força. Então, às vezes, fazer uma fotografia muito fechada, dependendo do que os olhos estão expressando, é super legal e super interessante. Porque os olhos mostram felicidade, mostram tristeza, mostram um monte de coisa. E para isso, a gente, numa foto super fechada, a gente consegue passar essa mensagem e dar essa valorização aos olhos da pessoa. Uma regra super útil e fácil de utilizar é a regra dos terços. Na regra dos terços, o que a gente faz? A gente divide a imagem, o nosso quadro, em duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Essas linhas eles vão se encontrar em uns pontos, né? Esses pontos são pontos onde a gente pode colocar os nossos elementos mais importantes. Por exemplo, o olho da pessoa, ou uma pessoa, se tem duas pessoas, uma num ponto, outra num ponto, ele vai fazer a nossa foto muito mais interessante. Ele nos auxilia na hora de colocar elementos dentro do nosso enquadramento. Às vezes a gente não sabe como enquadrar a foto, como colocar a pessoa, em que lugar, se eu coloco a pessoa no centro, se eu coloco ela um pouquinho de lado, se eu coloco ela mais para cima, mais para baixo. Se a gente colocar esses elementos principais da nossa imagem nesses pontos de interseção, sempre vai ficar uma imagem equilibrada e uma imagem interessante. Outra, por exemplo, nessa regra dos terços, numa foto do mar ou de uma paisagem, a gente pode colocar a linha de encontro entre o céu e a terra, por exemplo, numa foto de paisagem, em uma dessas linhas. Se o céu está muito bonito, a gente vai deixar 2 terços para o céu e 1 terço só para a terra. Se a gente quer mostrar mais, por exemplo, as árvores, a gente pode colocar essa linha entre as árvores e o céu nessa segunda linha mais alta e deixar um espaço maior para as árvores e um menor para o céu. A gente pode aproveitar essas linhas como guias para colocar os elementos dentro do nosso enquadramento. E falando de linhas, a gente pode aproveitar as linhas naturais, né, dentro da nossa composição. Por exemplo, agora estou aqui enquadrado dentro de 2 linhas, que é o banner, né, do nave, e eles estão criando uma espécie de marco. A gente tem um espaço lateral com linhas horizontais, que são da própria parede, mas a gente tem linhas em tudo. Tem escada tem linha, parede tem linha, o chão, meio fio, corrimão. Então a gente pode, por exemplo, colocar uma pessoa no final de um corrimão e esse corrimão vai criar uma linha que chega até a pessoa, por exemplo. Ou a gente pode colocar a pessoa no final da escada lá em cima e a gente vai ter 2 linhas que vão convergir num ponto onde vai estar a pessoa. Então, todas as linhas que a gente encontra no nosso dia a dia, a gente pode aproveitar elas para criar composições mais interessantes. Uma coisa importante na fotografia é lembrar não só do elemento principal, mas também o que está na frente ou atrás. Muitas vezes a gente esquece de trabalhar os diferentes planos. A gente tem que pensar o que está atrás. Por exemplo, aqui tem um banner e eu fiquei no meio, né? As linhas fazendo uma espécie de marco, né? Só que se eu ficasse assim, uma linha vai cortar pelo meio da minha cabeça. Então a gente tem que lembrar de olhar para trás, olhar para frente e ver o que tem nos diferentes planos, o que vai aparecer. Às vezes só mexer um pouquinho a câmera, um pouquinho para o lado, ele já vai criar uma imagem muito mais interessante. Não vai ter uma árvore que está passando por meio de uma pessoa, uma folha, um galho saindo da orelha da pessoa que ficou aqui atrás. Então a gente tem que lembrar de olhar os diferentes planos e o que está ficando atrás e na frente do elemento principal da nossa foto. Outra coisa legal para a gente trabalhar é a direção. Por exemplo, se uma pessoa está se movimentando nessa direção, eu vou colocar ela deixando um espaço livre dentro da nossa foto na frente. Por quê? Porque você vai te dar essa sensação de direção, de aonde eu estou indo. Por exemplo, se tem uma pessoa caminhando para cá, eu não vou colocar ela bem no final da foto e um monte de espaço vazio aqui. Eu vou colocar esse espaço na frente para mostrar aonde que ela está indo. Ou se eu vou fazer um retrato fechado de uma pessoa e ela está olhando nessa direção,
eu não vou cortar meu enquadramento aqui, eu vou cortar ele aqui e deixar mais espaço na frente para dar essa sensação de direção, para onde que eu estou indo, para onde que eu estou olhando. Se a gente cortar muito na frente e deixar esse espaço atrás, a foto fica muito estranha. Parece que não é natural. Então, uma ferramenta legal para ir experimentando é isso, onde eu vou deixar espaço livre, em que lugar, para onde eu estou indo, para um carro movimentando, onde eu vou deixar esse espaço livre. Normalmente, a gente deixa na direção que ele está se movimentando. Espero que vocês tenham gostado da oficina de fotografia e lembrem, o importante da fotografia não é os equipamentos, não é ter um monte de coisa, ter luz, não é a mensagem que a gente quer passar e como a gente passa. A gente pode usar celular, pode usar uma câmera simples, pode usar uma câmera mais complexa, mas lembrem, o importante é experimentar, se divertir e tentar mostrar na fotografia a mensagem que a gente quer passar, o nosso olhar ao mundo, que é único, que só nós temos. E pratiquem e criem sua própria linguagem. E o mais importante é se divertir e mostrar ao mundo como a gente enxerga ele. Convido a todos a participar da terceira oficina sobre fotografia do celular com Marcelo Casagrande e não esqueçam, participem da terceira fotomaratona. É um momento super legal, super divertido para treinar, praticar e quem sabe ganhar alguma premiação. Tá? Até a próxima!